Pronto, o comandante voltou, então agora, deputado Enéas. Não, ele faz as duas respostas, por favor. Almirante, a pergunta já foi respondida, mas para não retirar meu nome. Quando Vossa Excelência, de maneira categórica, peremptória, clara, concisa, respondeu não ao colega parlamentar, a resposta já foi dada de maneira inequívoca. Já que estou com a palavra, 2, 3 minutos, eu queria dizer para Vossa Excelência, como o deputado não ouviu, eu estou repetindo, a pergunta já foi respondida sobre o fato de ter ou não a Marinha condições de enfrentar uma agressão, né, em águas oceânicas, e a resposta já foi contundente de Sua Excelência, o nosso comandante. Almirante, são só algumas postulações. Eu costumo dizer, eu sou educador há mais de 30 anos, eu costumo dizer que o mundo não é aquilo que a gente vê quando abre a janela da casa. E fico um pouco triste quando percebo, no congresso do qual eu participo, que se arranha a realidade. E aqui não há crítica a Vossa Excelência, porque como militar brioso que é, e oficial general, tem que ter bastante comedimento, né, em todas as teses que Vossa Excelência aduz. Mas o que me incomoda e me dá tristeza, e a nossa presidenta sabe muito bem, é a situação de desconhecimento, ou de não querer se tocar na questão crucial, na razão de ser, de por que não há recursos. Quando Vossa Excelência disse há pouco, se nós fôssemos um país rico, a Vossa Excelência o sabe, tanto quanto eu e mais do que eu, que, por exemplo, o que nós temos de nióbio no Brasil, e nós somos o maior produtor do mundo, com mais de 95%, far-nos-ia a potência mais rica se pudéssemos vendê-la a preços de mercado e não a preços determinados lá fora. Nós vendemos alumínio lá do norte do país a um preço inferior ao custo de extração. Vossa Excelência, em toda a discussão, a qual eu estive atento, citou a Namíbia, que hoje só tem buracos, porque o minério foi arrancado pelas potências ditas transformadoras, que desde a criação da trilateral nos relegaram o direito de sermos apenas extratores. A enunciação seria penosa de tudo aquilo que nos é retirado a preços aviltantes, riqueza real, que é a matéria-prima, e pior ainda, quando se olha para os Estados Unidos e se diz que eles são ricos, meu Deus, nem manganês eles têm para a indústria siderúrgica. Na Pensilvânia, há montanhas com milhões de toneladas, manganês que foi extraído da Serra do Navio, no Amapá. Quer dizer, céus, é a minha pergunta triste que sempre faço. Até quando isso vai continuar? Até quando Sua Excelência, o presidente que precedeu o atual, recebeu a dívida mobiliária no valor de 50 bilhões, naquele tempo o dólar apareado ao real, privatizou estatais, fez o que quis com a anuência do Congresso Nacional, vendeu a Vale do Rio Doce, gigante, maior mineradora de ferro do planeta, tudo de maneira bem sintética, que se leva uma hora numa exposição. E a dívida pública cresceu, chegou a mais de 500 bilhões, bem mais. Agora, recentemente, o novo governo, nesse trimestre agora que acabou, já aumentou o estoque da dívida em quase 50 bilhões de reais. Quer dizer, o desemprego cresce assustadoramente. Quando Vossa Excelência, de maneira tão honesta, e era tão bonita, né, poder dizer isso para toda a nação, e eu o direi, Vossa Excelência diz, não temos condições, Vossa Excelência está fazendo o coro com aquilo que eu ouvi há pouco, quando visitei a Amazônia, a convite de Sua Excelência, o comandante do Exército, fiz parte de uma comissão, e vi o comandante militar da Amazônia dizer que não temos recursos. Perdoe-me, comandante, nós temos recursos. É que eles são desviados criminosamente, não de maneira subrepetícia, de maneira clara, para pagar serviço de dívida pública, que há muito tempo já foi paga. Chega a me causar espécie quando vejo, e a denominação, inclusive, é anacrônica, o que se chamava esquerda no passado, líderes se levantam e discutem, no fim votam ao lado das propostas. Quer dizer, parece-me, e eu não, apesar de ter sido militar quando jovem, não sou obrigado a ter a parcimônia de Vossa Excelência, parece que nós estamos num gigantesco faz de conta, em que, por uma razão ou por outra, ninguém põe o dedo na ferida. Quando Vossa Excelência disse, já respondeu, eu já fiquei certo, não temos condições. E o ministro da Aeronáutica, o atual comandante, condição a qual foi relegado também num absurdo de desfacelamento da nação, a essa condição, eu digo a Vossa Excelência o seguinte, é apenas uma postulação.
não como militar, mas como cidadão, que nas conversas, pelo menos, que Vossa Excelência chame a atenção. Eu já pedi isso, falando do Congresso, e não saiu uma linha na imprensa, porque é o contrário do que eu vi muito aqui. A imprensa é antinacional. Absoluta e totalmente antinacional. A imprensa não veicula, de maneira alguma, aquelas questões que são centrais, viscerais, para a economia nacional. Por isso eu sou um observador. A pergunta que eu ia fazer, repito, já foi feita. É apenas uma postulação. Há pessoas acordadas, muitas, que veem o abismo para onde todos nós estamos caminhando, com esses problemas, entre aspas, sociais, que estão decantados. A situação brutal de endividamento externo a que o país está submetido. Explica perfeitamente porque Vossa Excelência mostrou que de 2, pouco, não me lembro o número exato, bilhões, são 700, 1/3. Realmente, Excelência, é 1/3 a que fica para o Brasil, para todos os gastos, não só da Marinha, como da Aeronáutica, como do Exército, onde as tropas nem comida têm mais, para aquela coisa gostosa que é o convívio no quartel. É só um desabafo, Excelência. Eu sei que uma figura no parlamento pode muito pouco. Vossa Excelência sabe, eu fui candidato a presidente da República com essas ideias. A ideia de ruptura com o modelo. Não é ruptura bélica, nós não temos condição de enfrentar na Argentina, talvez. Estou falando de um conflito completo. Exército, Marinha, Aeronáutica. Mas nós temos muita riqueza mineral. Temos muita coisa que pode ser negociada. Temos muita condição de impor nossa soberania de fato e não de faz de conta. Parabéns a Vossa Excelência pela honestidade belíssima, quando respondeu a pergunta que eu ia fazer. Obrigado, Excelência. Palavra, comandante. Bom, queria agradecer ao deputado Ivan Lazolin Enéas aí pelas suas colocações. Deputado Ivan, o que o senhor ou a comissão, vamos dizer assim, a Marinha entende que o Brasil, o país, tem uma sequência enorme de mazelas, né, que têm que ser corrigidas. Então, eles têm que estabelecer prioridades para aplicar os seus recursos. Recursos, se nós fôssemos ver no detalhe, como afirmou o deputado Enéas, eles até existem. Esse pensamento, o senhor me perdoe até a expressão, vamos dizer assim, meio sonhador de que o Brasil não está ameaçado, isso é muito perigoso. Porque já houve épocas em que nós não estávamos ameaçados e que, de repente, fomos agredidos, não só ameaçados. Eu só fico inibido, isso já foi mencionado até pela formação de disciplina, etc., é de ficar vendendo essas dificuldades para a imprensa. Isso eu não faço. Eu faço aqui nesta comissão, que tem o encargo de zelar pela defesa nacional e com o meu superior, o ministro da Defesa. Vossa Excelência permite ainda? Existe uma questão, e eu a repito sempre para um público através da televisão, é a condição de colônia a que nós tristemente ficamos submetidos quando nós nos vemos de joelhos no cenário internacional. A raiz da questão, a raiz é essa. Daí decorre tudo o mais. Tudo mais daí decorre. O esfacelamento das Forças Armadas, a destruição dos hospitais públicos, o não aparelhamento, etc, etc. É nesse sentido que sempre que posso, quando Sua Excelência Presidente me chama para dar, o meu recado é de independência econômica. Há um colega de Vossa Excelência, um almirante, Gami Silva, que foi comandante do Grupo de Estudos do Baixo Amazonas, está reformado, que é um amigo meu. E com ele, eu, em conjunto, estudei bastante essas questões. Ele é da força a que Vossa Excelência pertence, na ativa. E fiquei impressionado, e agora, recentemente, quando lá estive, com aquele trabalho extremo que é feito pelos pelotões de fronteira. E triste fico quando vejo a chamada nação Yanomami, mais de metade da área já do território, atualmente do estado de Roraima. Daí, para nós dizermos que a independência pode ser declarada da nação Yanomami, é um passo, um enclave dentro do país. E eu concordo também com Vossa Excelência quando diz que é sonhadora a tese que nós estamos em paz, paz eterna. Eu peço desculpas por ter tomado tempo. Obrigado.